nosso culto matinal, um culto voltado para o batismo, um sacramento tão importante que o Senhor nos deu. Peço que você se alegre nesse momento, seu coração se exulte. Estamos aqui como testemunhas oculares de 10 almas que vão confessar publicamente aquilo que aconteceu na vida deles. É um dia para testemunharmos aquilo que ocorreu na vida deles e de lembrarmos aquilo que aconteceu nas nossas vidas. E aqueles que ainda não puderam experimentar esse privilégio de ser resgatado por Jesus Cristo, que hoje a palavra possa ser um princípio disso no seu coração. Amém? Amém. Vamos abrir então a palavra do Senhor no livro de Mateus, Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhe tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, que texto maravilhoso. Não é apenas o relato da grande comissão, mas tem alianças aqui, ensinamentos preciosos para o nosso coração. Aqui relata o motivo pela qual a igreja está reunida nesse momento. Poder anunciar a palavra de Deus, poder pregar o Evangelho, para que pessoas possam vir a serem salvas e serem batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês conseguem ver o poder dessa palavra? Depois de quase 2000 anos que Cristo, antes de ir assunto aos céus, proclama a autoridade que lhe foi confiada, dando a seus discípulos. Aqui os salvos que estão aqui nesse local, todos são discípulos de Jesus Cristo. Amém. E estamos aqui cumprindo esse mandamento que Ele nos ordenou, pregando o Evangelho como foi feito. E agora, fazendo a segunda parte, tão importante, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que me encheu muito o meu coração nesse texto também? O último versículo. Eis que não foi apenas uma promessa, mas foi uma certeza, uma garantia. Que Ele nos disse que eis que estou convosco. Irmãos, Ele se faz presente nesse momento. Ele está aqui conosco, Ele está testemunhando junto com você e comigo aquilo que está acontecendo. Que você possa sentir a presença dEle hoje. E essa garantia, essa certeza, não é apenas para esse momento simbólico, tão oportuno que nós temos. É para todos os dias das nossas vidas. É para até a consumação de todas as coisas. Que você também possa sair hoje certo que o Senhor te acompanha em cada momento da sua vida. Que seja um marco na sua vida hoje. Amém? Feche os seus olhos, vamos a Deus em oração. Senhor, grande és Tu e poderoso, que não existe nada, nem Deus que se assemelhe ao Senhor. O Senhor que é grande, excelso, o Senhor que chama as estrelas pelos nomes, o Senhor, ó Deus, que colocou o firmamento no céu e na terra, e lumiar para governar o dia e o outro para governar a noite. A natureza proclama a glória do Senhor. E nós também podemos ver a sua glória hoje manifestada, testemunhando por essas pessoas, que um dia foram transformadas, que um dia elas escutaram o seu chamamento e responderam com arrependimento e fé no Senhor. Senhor, estamos aqui não por uma autoridade nossa, não porque exercemos alguma coisa, mas porque o Senhor morreu na cruz, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e nos concedeu essa autoridade, e somos representantes do Senhor aqui. Ah, Senhor, que possamos sentir a sua presença nesse momento, que possamos ser confortados, consolados, edificados pela presença do seu Santo Espírito.
que em meio a tudo que possa ser dito hoje, ó Deus, também seja uma oportunidade de salvação aos perdidos. Que eles possam ver esse testemunho e saírem dali impactados e desejosos de fazerem também a sua aliança com o Senhor. Mova os corações, ó Deus. Mova as mentes, Senhor. E se faça presente em nosso meio. Por amor ao teu santo nome, Deus. Amém e amém. Vamos colocar de pé. Vamos cantar com alegria os cânticos. Vamos adorar ao nome do nosso Deus. Vamos cantar, todo o poder te foi dado. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus do Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus do Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O início do poder. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos declarar seu nome, Jesus. Jesus.
Vem, Senhor, minha vida oferecer. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vamos contar novamente no início. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pode se sentar. Bom dia a todos. Bom dia. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos num dia tão especial, por um motivo tão nobre, né? Amém. Estarmos aqui diante de Deus, diante dos homens, ouvindo a confissão pública da fé de todos esses irmãos que compreenderam, entenderam o Evangelho da graça e da misericórdia. Nós agradecemos todos aqueles também que são visitantes, entes queridos, que estão junto com esses que vão passar pelas águas do batismo. Gostaria de deixar vocês bem à vontade, fique conosco, né? Vamos ter um almoço depois. E que vocês possam também, além desse momento, né, do batismo, após, a gente possa ter aí um tempo de comunhão e um tempo aí de conhecimento um dos outros, tá bom?
Eu gostaria de repartir os nossos pensamentos essa manhã em 2 momentos. Eu quero falar um pouco sobre o que envolve o batismo e depois eu quero trazer uma reflexão rápida, e o nome dessa reflexão não vai ser uma mensagem comum que nós trazemos, mas eu gostaria de trazer algo diferente, fazendo uma pergunta retórica, né? Pergunta retórica, eu faço a pergunta e eu mesmo depois respondo. Eu lanço a pergunta e depois eu respondo, biblicamente, trazendo aí para vocês uma ideia do que eu quero falar. O que aconteceu antes desse dia? O que aconteceu antes desse dia do batismo? Essa é a reflexão. Nós vamos ver biblicamente depois, antes de eu passar por essa primeira mensagem, o que aconteceu na vida desses irmãos antes desse dia. Tem toda uma jornada para chegar a esse momento do batismo. Nós vamos depois ver o que aconteceu na vida deles. O batismo é uma ordem dada pelo Senhor Jesus. Na abertura do culto, nosso irmão citou Mateus 28. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fazer discípulos é pregar, é anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho e mostrar a eles que existe uma má notícia na humanidade. Jesus, em Marcos 16, disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Há uma péssima notícia para a humanidade. E é isso que você que está aqui, você tem que analisar o seu coração. Se você realmente, qual é a sua condição? Se Cristo voltasse hoje, ou se você fosse levado dessa terra, para onde você iria? É essa a pergunta. E nós não vamos fazer rodeios. O cristianismo, ele é claro, ele é objetivo. Ou você é salvo ou você é perdido. Sabe por que você talvez não foi salvo até hoje? Porque você não se considera um perdido. Você se acha autossuficiente para um dia chegar diante de Deus e adentrar os portões celestiais. Mas não é assim. Você, como eu, como todos nós que aqui estamos, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Reconhecer os nossos pecados. Entender que toda a humanidade, o homem já nasce com o pecado. Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu sou pecador. Todos nós aqui somos pecadores. Há 2 grupos de pessoas aqui. Aqueles que se arrependeram verdadeiramente e aqueles que não entenderam, não se humilharam e não se arrependeram verdadeiramente. Qual que é a evidência disso? A evidência disso é que você não está em comunhão com o próprio Deus. Isso não é pregado lá na minha igreja. Não sou eu. Não é a placa da minha igreja. É a palavra de Deus. Qual é a sua condição? Então nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Hoje é um dia, sinceramente falando, de uma alegria muito grande por esses irmãos. Mas a nossa tristeza é que tem muitos aqui que ainda não conheceram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E veja bem, meus queridos, nós não estamos falando de crer em Cristo numa questão existencial. A Bíblia fala que os demônios creem e tremem que Deus, ele existe. Não é esse crer. É um crer igual Jesus disse para que nós façamos. Fazer discípulos, ensinar, mostrar. Deus é amor, sim. Mas nós somos maus, pecadores. E precisamos reconhecer isso diante de Deus para que nós possamos ser perdoados e salvos. Foi o que aconteceu na vida deles. Antes disso, antes deles chegarem aqui, nós jamais iríamos batizar alguém, jamais. Se antes disso, eles não passassem por intermédio dos estudos da própria palavra, de reconhecerem que Deus é amor, sim, mas também que eles precisavam de um Salvador. A maldade do homem, o pecado estavam dentro deles. O Evangelho não é difícil de você entender. A Bíblia não é difícil você compreendê-la. O mais difícil é você engolir aquilo que fala, quando fala de mim e quando fala de você. Que você está perdido e que você precisa se arrepender dos seus pecados. Igreja cristã, o cristianismo é simples, ele é objetivo. A humanidade está perdida. E Cristo veio fazer o quê? Ele veio dar a sua vida em sacrifício, em favor daqueles que reconhecem seus pecados. E daqueles que professam, como eles estão fazendo,
que isso já aconteceu aqui na sua mente e no seu coração. A Bíblia nos fala, Romanos diz, que a fé ela vem por ouvir, e ouvir da pregação, da mensagem, do Evangelho. Ouvir daquilo que Cristo diz. O grande problema da geração moderna, e talvez até você, e muitos, eles não procuram a palavra. Não procuram saber, conhecer a Deus com os seus próprios olhos. O que nós fazemos como igreja local? Nós ensinamos as pessoas. Nós mostramos, abrimos a Bíblia e mostramos aquilo que Jesus disse para que façamos. Fazer discípulos. Mostrar. Para quê? Para que eles possam entender tudo isso que nós estamos falando, né? É uma ordem dada para eles, para todo salvo tem que obedecer. Não é uma opção o batismo. É uma ordem dada pelo Senhor. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. É o que vai acontecer. O que é batizar? Batizar é afundar, do grego. É dar uma ideia de um submarino. É submergir e emergir. É afundar as águas. O batismo traz a ideia. É por imersão. Como que vai ser feito o batismo? Em nome do Pai, como diz o texto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso também não vem de placa, não vem de religiões A, B ou C, mas é uma ordem dada pelo Senhor e de como fazer. Tá bom? Então, Colossenses 2:12, não precisa abrir, diz assim. Desculpe. O batismo é uma cerimônia onde se usa água, por meio da qual uma pessoa se torna membro de uma igreja cristã. É um passo final. Então, quando a Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo. Antes de batizar, o texto é muito claro. Você precisa crer. Quem crer e for batizado, será salvo. E o batismo é um sinal de arrependimento e perdão. Atos capítulo 2, versículo 38. Não precisamos abrir também. É um sinal de união com Cristo, tanto em sua morte como em sua ressurreição. Romanos capítulo 6, 3-5. O batismo é um sinal também de vivificação. O que isso quer dizer? Vivificação é viver para a sua justiça. Novidade de vida. É uma nova vida. Uma vida que não existia antes. Talvez, eu vou pôr você para pensar que veio aqui. Você tem duas vidas, uma antes e uma depois? Isso é conversão, isso é transformação. Você tinha uma vida antes, você não conhecia Cristo, você não era salvo, você não creu. Agora você creu. E o que pressupõe novidade de vida? Novidade de vida pressupõe um novo coração. Uma nova visão. Agora eu perdoo, eu amo. Agora eu busco a Deus. Agora eu não fujo de Deus. O que o homem fez quando ele pecou? Qual foi a primeira ação, atitude do homem quando ele pecou lá no Éden? Ele se escondeu de Deus, ele fugiu de Deus. Antes eu corria de Deus, agora eu corro para Deus. Amém. Isso não faz, religião não faz isso, placa de igreja não faz isso, pastor não faz isso. O que faz isso é você e Deus, é quando você é acometido, sabe? É o poder sobrenatural do Espírito Santo. E eles aconteceram antes, eles estão aqui hoje porque aconteceu isso com eles. E o batismo é exatamente isso. É nós jogarmos as nossas armas, né, e dizer a Deus, falar, Senhor, agora eu vou confessar aquilo que aconteceu no meu coração, na minha vida, diante dos homens e diante do Senhor Deus. A Bíblia nos fala que aquele que me confessar, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso é Bíblia, meus filhos. Isso já aconteceu na vida deles. Então, quando nós olhamos para a igreja moderna, para o cristianismo moderno, nós não podemos simplesmente, como muitas igrejas, hoje tem batismo lá na igreja. Aí vai aquele monte de gente, cai na água. Eles entenderam que são pecadores? Eles entenderam que agora, depois do batismo, eles vão fazer um compromisso com Deus de segui-lo, de servi-lo, de passar por um processo de santificação, passar por um processo de renúncia.
passar por um processo de obediência. A igreja moderna, ela não consegue ouvir que o homem é pecador. Ela não consegue falar em obediência. Por quê? Porque não há renúncia. O homem, para você que está nos visitando, e para você que talvez todos nós aqui já passamos por alguma igreja, isso não quer dizer nada. A pergunta é: aconteceu? Foi transformado? A pergunta é: qual é a posição do seu coração essa manhã? Nós não estamos chamando ninguém para ir para a nossa igreja. Nós estamos pregando o Evangelho. Igreja, volto a dizer, ela não salva ninguém. Igreja é reunião daqueles que já foram salvos. Isso é igreja. Romanos diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo. O que esses irmãos vão confessar diante de Deus? Eles estão morrendo para o pecado. Nós não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando que pelo fato do batismo ser um sinal de arrependimento diante de Deus, eles vão estar, como que Cristo veio fazer no mundo? Morrer em favor dos pecadores, do pecado. Então eles estão, quando descerem as águas, eles vão estar dizendo que eles estão morrendo para o pecado. Nós não estamos falando de perfeição, mas estão morrendo para o pecado. Sepultados com ele pelo batismo, para como Cristo ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Novidade de vida. Então quando Cristo ele desce e ressurge, ele vence a morte, o que acontece? Quando ele vence a morte e ressuscita, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence o diabo, e agora tem acesso a todos aqueles que creem em Jesus, vão ser perdoados e salvos. Amém. E essa novidade de vida e o batismo tem que ter consciência na cabeça de todos os seres humanos que se dizem salvos. Eu morri para o pecado e vou viver agora em novidade de vida. O porquê que nós vemos, meus queridos, o cristianismo sem testemunho, sem evidências. Você olha para o cristão e olha para o ímpio, é a mesma coisa. Não é assim? Não, eu sou crente, eu já batizei. Mas batizou, não tinha entendimento de nada. De nada. A vida é a mesma. A vida continua a mesma, os mesmos pecados, as mesmas coisas. É a mesma coisa. E não é assim. O cristianismo não é assim. E ele diz também a respeito do batismo ainda, né? O batismo é um sinal, também uma evidência de nós termos Colossenses 2:12. Depois nós vamos no batismo, não precisa abrir, Colossenses 2:12. No batismo, Deus, ele faz um compromisso de ser nosso Deus, e nós nos comprometemos em ser o seu povo e pela sua graça viver para a justiça. Então, esses irmãos, eles têm que estar conscientes de algo. Eles vão fazer uma aliança, um compromisso com Deus de servi-lo, de segui-lo. Não é a mim, não é a placa, não é a ninguém, é Ele e Deus, é vocês e Deus. Então, essa aliança está sendo feita diante de Deus. Essa aliança está sendo feita para que vocês tenham consciência, e para nós que aqui estamos. Vamos fazer uma aplicação para nós. Como anda a sua vida da aliança que você já fez? Você se diz cristão? Convertido? Salvo? Você já esqueceu da aliança que você fez? Quais são as evidências de que você anda no mesmo compromisso que você fez com Deus? Quais são as evidências e frutos na sua vida de salvação? Não estamos falando isso para apontar. Nós estamos falando isso para que você possa despertar. E para que você procure o Deus das Escrituras de maneira certa, maneira correta. Como vocês devem fazer isso. Entender que nós não estamos fazendo um pacto, uma aliança pelo batismo com homens. Nós estamos fazendo um pacto, uma aliança com o próprio Deus.
Então pense nisso, todos vocês. Agora, tudo isso que eu disse, resumidamente, nós já estudamos com eles. Gostaria de deixar isso para vocês também aqui. Nós estudamos, nós fazemos as aulas sobre isso. Nós temos 8 estudos que nós damos em casa. Caso você esteja aqui, esteja interessado, nós vamos até a sua casa e vamos te ensinar, independente de alguma coisa, se você quer congregar conosco ou não. Jesus disse: ide e fazer discípulos. Ele não falou ide e mostrai a placa da igreja. Ele não falou ide e mostrai o pastor da igreja. Ele falou ide e fazer discípulos, ide e pregai o evangelho. Então, se você tem desejo por Deus, se você tem desejo por conhecer o evangelho, pode nos procurar que nós iremos ensinar para você, tá bom? Agora, tem uma passagem em Atos capítulo 2. Como aconteceu isso antes na vida deles? Eu vou usar um texto rapidamente de 2 personagens. Preste atenção que você vai entender. Eu vou usar só alguns trechos que falam sobre conversão. Vai falar daquele que estava preparado para transmitir a salvação, e vai falar também daquele que estava procurando conhecer a Deus para ser salvo. Em Atos capítulo 8, vai falar de Felipe e Eunuco. Felipe, eu vou dar uma introduçãozinha aqui dos 2 personagens para você entender. O primeiro personagem é Felipe. Quem era Felipe? Felipe era evangelista. Felipe, ele foi citado em Atos capítulo 6 como um dos primeiros diáconos a ser levantado pela igreja primitiva. Ele estava junto com Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Morreu. E Felipe, além de diácono, ele é citado nas escrituras como o primeiro missionário citado por meio das escrituras. O primeiro a receber o título de evangelista. Felipe. Isso está em Atos capítulo 21 e 8. Não vamos abrir lá. Como que a pessoa, né, ela pode conhecer o evangelho? É por intermédio de você e de mim. Você é convertido? Você é um discípulo? Sim, sou. Então você deveria ser um evangelista. Você deveria cumprir aquilo que Cristo falou e ir fazer discípulos de todas as nações. Eu ensino o Orlando ensina a Valéria é outro, e assim sucessivamente. Essa é a ordem dada de Cristo. Você não precisa ser um pastor, você que está aqui. Se nós compreendêssemos isso, que a Bíblia diz, todos nós que aqui estamos, o mundo seria diferente. Os perdidos seriam alcançados. Então, Felipe é o primeiro evangelista a ser citado nas Escrituras. Agora, o que Felipe... Qual que era a mensagem de Felipe? Eu vou chegar no eunuco. E tem também o eunuco. Quem é o eunuco? Um etíope, um oficial da rainha daquele país, da Etiópia. Uma pessoa que ocupava uma posição de autoridade na corte da rainha. Até então, esse etíope era um simpatizante do Deus de Israel, que viera adorar. Ele saiu do país dele e foi adorar em Jerusalém. E ele era um simpatizante do Deus de Israel. Nós vamos ler no texto. Porém, ele estava buscando a Deus. Ele estava buscando querer conhecer o Deus verdadeiro, o etíope. E, por outro lado, tinha Felipe, o evangelista. Era aquele que estava procurando o remédio e aquele que tinha o remédio para dar. O mundo é assim. Quem é que tem o remédio? Vamos falar que Felipe somos nós, a igreja. E isso foi o que aconteceu exatamente com os irmãos que aqui estão. De uma maneira, é Deus quem nos chama, meu querido. É Deus quem nos busca, é Deus quem nos resgata. E nós precisamos entender que esses irmãos que estão passando de uma forma ou de outra, foi Deus que tocou nos corações deles.
Nós, como igreja, como pregadores, nós não temos poder de nada. A Bíblia fala que nós somos só semeadores. A gente semeia. A gente cumpre uma ordem. Qual ordem? Pregar o Evangelho. Agora nós vamos para o texto. Depois falando desses dois personagens, nós vamos falar um pouco. Filipe. O que Filipe pregava? É o que nós devemos pregar. Capítulo 8, versículo 4. Depois nós vamos para o eunuco. 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam para toda a parte pregando a palavra. Quando fala dispersos aqui da igreja primitiva, depois que Estevão morreu, todos os cristãos da igreja primitiva, os discípulos, os apóstolos, eles foram dispersos. E Filipe, ele vai começar aqui o seu trabalho de evangelista. Agora, a pergunta é, biblicamente, o que ele pregava e como ele pregava? Nós vamos ver. Versículo 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O que um pregador faz? Ele anuncia o quê? A Cristo. O que Cristo fez, o que Cristo é. Qual é a proposta de Cristo para a sua vida? Versículo 6. Olha só, quando você e eu, nós pregamos o que é verdadeiro, o Evangelho é simples. O Evangelho é poderoso porque ele é simples. Filipe, ele anunciava Cristo. Ele anunciava ele. Ele anunciava a vontade dele. Ele anunciava a Cristo. E por ele anunciar a Cristo com essa simplicidade, no qual vocês ouviram, olha o que aconteceu, versículo 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Olha, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Por quê? Aí você pergunta, mas por que esse homem tinha tanto poder? Não era ele que tinha o poder, é porque ele anunciava a Cristo. Amém. Você quer entender o Evangelho? Deixe alguém anunciar Cristo para você. Amém. Deixe alguém mostrar Cristo para você. Eles entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Aqui, na igreja primitiva, ainda o dom apostólico estava vigente. Havia esses sinais, milagres. Deus pode fazer milagres ainda hoje? É lógico que sim. Mas os dons apostólicos estavam vigentes. Isso acompanhava Filipe. Então, esse é o evangelista. Esse, meu querido, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do poder que tem essa mensagem. Eu sei que muitos vão virar os olhos, não vão querer, isso aí não está com nada, eu quero o mundo. Você tem todo o direito. Mas para aqueles que estão buscando verdade para o seu coração, para a sua vida, essa palavra do Santo possa tocar e convencer você verdadeiramente do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, nós te agradecemos por todas as bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. Amém. Sabemos, ó Deus, que todos nós merecíamos a condenação eterna. Verdade. Porque nós pecamos contra o Senhor. Amém. Mas o Senhor, conforme diz João 3,16, o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Senhor, nós pedimos a orientação do Senhor por tudo que vai ainda acontecer. Sim, Deus. O Senhor nos dê muita alegria no nosso coração. Por favor, o Senhor nos faça, Deus, aquilo que está na sua palavra, que nós devemos se alegrar com o que se alegra. Amém. Hoje é um motivo de muita alegria. Abençoe também os entes queridos que aqui estão, amém, aqueles que foram convidados, e que juntos, ó Deus, podemos proporcionar um dia de comunhão uns para com os outros. Amém. No que diz respeito a todos os irmãos, a nossa oração, ó Deus, que a partir desse momento a vida deles vão apenas começar no cristianismo. Amém. Eles estão obedecendo o último passo do que diz respeito à parte
de ingressar na vida cristã, se tornar membro de uma igreja, mas ainda existe o processo que nós estaremos nessa terra durante muito tempo ainda. E o processo é a santificação. E o Senhor, ó Deus, santifique-os na verdade. E o Senhor é a verdade. Amém. Ó Deus, nesse momento, nós somos muito gratos a Ti. E tudo que vai ser levantado aqui seja para a honra e glória do Seu Filho Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos alguns minutos aí só para ajeitar aqui. Já estão todos dispensados. Vai. Todos podem descer lá. Os batizandos podem sentar lá nas cadeiras já. Os familiares podem descer também, ficar próximo às grades, ali quiser tirar foto, acompanhar. E podem descer lá conosco. Melhor. Está acostumado já, né? Irmãos, então, agora todos os batizandos vão descer lá para as cadeiras posicionadas. Todos os familiares que quiserem acompanhar podem descer também, ficar em volta da piscina, mais próximo das grades também, se quiser tirar foto, acompanhar e liberar todo esse espaço para a gente acompanhar o batismo lá próximo da piscina. Amém? Vamos lá agora testemunhar esse sacramento.